este versículo como um textuário junto com toda a igreja. Vamos ler em voz alta, Eclesiastes 3, versículo 1. 1, 2, 3 e... Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Debaixo do céu. Amém. O que muda um culto não é Deus operar. O que muda um culto é quando Deus acha dentro desse culto uma pessoa que tem um coração voluntário, um coração adorador, uma pessoa que quer, que deseja aproximar de Deus, uma pessoa que quer ouvir a voz de Deus, uma pessoa que desligue de tudo dessa terra e ligue somente no Senhor. Isso muda um culto. Quando você vê lá, quando foi inaugurar o templo lá de Salomão, você viu que a glória do Senhor desceu naquele lugar ali, ao ponto de todos aqueles que estavam ali dentro daquele santuário não conseguiram permanecer de pé. Nem o próprio rei que estava lá dentro daquele templo conseguiu se manter de pé. O que aconteceu naquele lugar que fez aquele reboliço todo? Foi por causa da visita do Senhor? No concreto, sim. Mas o que fez que a glória do Senhor descesse lá? Apenas um louvor. Apenas uma adoração, porque a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, o louvor chegou até a Deus, e Deus desceu naquele lugar, e Deus trouxe a glória dele ali naquele lugar. Lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 2, quando ali nos diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, um som impetuoso, e encheu toda a casa, e a Bíblia nos diz no versículo seguinte, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas por que todos estavam cheios do Espírito Santo? Porque estavam pessoas ali com desejo e com vontade. E a Bíblia diz que quando Deus viu isso, Deus desceu a glória dele naquele lugar. Deus pode fazer algo diferente na nossa vida aqui nesta manhã? Pode sim. Sabe por quê? Porque se Deus achar neste lugar pelo menos um adorador, uma pessoa com vontade, desejo, com coração sincero diante de Deus, eu tenho certeza que Deus pode fazer algo sobrenatural aqui nesta manhã. Deus só precisa de um adorador. E eu quero saber, tem adorador aqui nessa manhã? Tem adorador aqui? Então eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente aqui neste lugar, porque há adorador aqui neste lugar. Quando eu abro minha Bíblia dentro desse capítulo de Eclesiastes 3, nesse versículo 1, aonde esse versículo já nos declara que há tempo determinado para tudo debaixo desse céu, e Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu vejo aqui que Deus tem um tempo para mim, Deus tem um tempo para você, que Deus tem um propósito para mim, e Deus tem um propósito para você. E dentro desse propósito, desse tempo, você sabia de uma verdade? Ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, ninguém pode passar na sua frente. Há um ditado que eu já mato ele aqui, que ele sempre diz que se você não fizer nada, Deus vai colocar outro, e a bênção que era para você, Deus vai colocar, e a bênção vai ser de outro. Você já ouviu falar? Toma cuidado, menino, toma cuidado, menina, porque essa bênção que dá para você, Deus vai dar para outro, hein? Então vigia. Eu vejo que isso aqui não existe aqui. A bênção que é para mim, ela é para mim. Qualquer um pode tentar querer, qualquer um pode tentar pegar, qualquer um pode tentar desejar, pode ter inveja, pode tentar fazer de tudo para roubar aquilo que é meu. Mas aquilo que Deus preparou para mim, ninguém pode tocar, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Sabe o que eu aprendo aqui? A bênção, a promessa e o milagre que Deus tem para a tua vida é teu, e ninguém pode tirar ele. Se Deus te prometeu uma vitória, se Deus te prometeu algo, se Deus te prometeu um milagre, esse milagre é teu e ninguém pode tocar. Pode haver invejosos? Pode sim. Pode haver pessoas querendo passar a perna em nós? Pode haver sim. Pode ter pessoas querendo desejar aquilo que é nosso, a família que é nossa, o emprego que é nosso, a prosperidade que é nossa, a bênção que é nosso, o ministério que é nosso. Pode haver? Pode, mas ninguém pode tocar. Ninguém pode tirar, sabe por quê? Porque quando Deus programa algo para mim, quando Deus tem propósito para mim, quando Deus tem propósito para você, é para você, e ninguém pode passar. E todos que na Bíblia passaram na frente para tentar roubar o propósito do outro, ele não sobreviveu para contar a história. Todos foram abatidos por Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que é meu, aquilo que é teu, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Satanás não pode tirar, o homem não pode tirar. Mas porque muitas das vezes as coisas não acontecem, as coisas retardam na nossa vida, aí já não é as pessoas, aí já não é o propósito de Deus que já está sendo fracassado, não. Então existe alguma coisa que pode atrapalhar o propósito de Deus? Existe. E essa pessoa é eu, e essa pessoa é você. Nós sim podemos atrapalhar o propósito de Deus, mas Deus não é soberano, Deus é soberano, e por ser soberano ele não quebra os seus princípios. E um dos princípios do Senhor é te dar você o livre-arbítrio para você escolher o bem e o mal, para você escolher o que é certo
o que é errado. Então eu posso fazer tudo que eu quero? Pode fazer tudo que eu quero. A única coisa que você não pode escolher é aquilo que você vai colher lá na frente. Aquilo que você vai colher lá na frente, isso você não pode evitar. Você pode fazer o que você quiser. A única coisa que você não pode escolher aquilo que você lá na frente vai colher daquilo que você está plantando e fazendo hoje. E gostaria de falar de alguém para que você possa entender melhor. Eu quero falar aqui de um homem que teve um sucesso enorme na vida dele, que foi o rei Davi. Todo mundo conheceu a história do rei Davi. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, você vai ver no início desse capítulo, lá no versículo de número 17, no versículo de número 16, quando Davi ali, ele é ungido como rei de Israel. Quando o Senhor chega para Samuel e fala para Samuel: Samuel, até quando, Samuel, você vai estar com o teu coração atentado, ou vai ficar com o teu coração amargurado e entristecido por Saul? Pois eu já o rejeitei. Agora levanta, Samuel, daí, pega o seu chifre, coloca óleo nele, pega os seus utensílios, pega tudo que lhe pertence, vai até a casa de Jessé, porque lá eu escolhi outro rei para Israel. E quando eu dei abertura nesse culto, falando que tudo que é para mim, tudo que é para você, ninguém pode passar na frente, ninguém pode pegar. Eu vejo aqui quando Samuel chega na casa de Jessé, quem Samuel encontra na casa de Jessé? Samuel encontra Davi lá na casa de Jessé? Não. A Bíblia me diz que Davi estava bem longe dali. Davi estava no campo, esquecido, abandonado, jogado naquele campo. E quem aparece na casa de Jessé? Quem aparece são os melhores, os mais fortes, os mais belos, os mais lindos, os mais requisitados, os mais inteligentes. Os filhos de Jessé aparecem todos formosos, todos preparados. Uns já tinham até lutado no exército, outros eram inteligentes, outros eram fortes, robustos, bonitos, belos. Mas nada disso agradou ao Senhor. Nada disso fez com que o Senhor mudasse a ideia dele. Nada disso fez com que o Senhor mudasse o plano dele. E sabe qual foi a palavra de Jessé? Qual foi a palavra de Samuel para Jessé vindo da parte de Deus? Enquanto Davi não chegar aqui, eu não sentarei nesta mesa e nós não cearemos. Sabe o que isso me mostra? Quando Deus escolhe a mim, quando Deus escolhe você, pode ter gente bonita, gente inteligente, gente melhor do que nós, mas se a bênção é para mim, a bênção então vai ser para mim, ninguém pode pegar ela. Porque se você olhar para esse lado, Deus poderia ter olhado do céu e falado: não, peraí, já que já tem gente melhor, já que tem gente mais bonita, já que tem gente mais forte, já que tem gente mais inteligente, já que tem gente mais preparada, então vamos dar a bênção então para essa questão aqui. Afinal de contas, Davi está lá no campo, jogado, é menino, é mais fraco, está lá isolado, ninguém está sentindo falta dele aqui. Mas aquele que trouxe a vitória, aquele que escolheu, aquele que preparou, aquele que indicou, aquele que olhou, aquele que viu, não queria saber se aqueles eram melhores. Deus estava olhando para ele lá naquele campo, e enquanto ele não chegasse naquele lugar para receber aquilo que era dele, Deus não entregava a vitória. Então eu vejo aqui um Deus que quando ele escolhe, um Deus quando ele nos vê, não importa a situação que nós estamos. Você não precisa ser rico, você não precisa ser milionário, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser o melhor dentro da igreja, na sua casa, no seu lar. Você só precisa ser um adorador, uma pessoa que tem o coração voltado para Deus. Davi tinha aquilo que todos ali não teriam. Davi talvez não teria toda aquela força igual os mais velhos teriam. Davi talvez não poderia ter ido na guerra. Davi talvez não poderia ter toda a inteligência que outros ali teriam. Mas Davi tinha aquilo que outros não teriam. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha comunhão com Deus. Davi tinha presença com Deus. E a Bíblia me fala que enquanto Davi não chegou, Samuel não sentou em volta da mesa, Samuel não comeu. Quando Davi chega, tudo é esclarecido. Ele é consagrado e ele é ungido rei de Israel. Mas lá no capítulo 17, a gente já vê que Deus tinha coisa muito maior para Davi. Quando Davi é ungido, logo após que Davi é ungido, houve ali uma guerra, houve uma afronta muito grande. No capítulo de número 17, nós vemos aqui a história, uma das histórias narradas que virou filme, desenho, uma das histórias mais lindas, que é a luta entre Davi e Golias. E a diferença toda foram feitas ali porque Deus era com Davi. Davi vendo aquela afronta, Davi vendo as pessoas ali afrontando, xingando, ameaçando ao povo de Deus, afrontando o próprio Deus. Davi desce até aquele vale, Davi encara o gigante. E quando Davi afronta o gigante, o que acontece?
o gigante cai. Por que o gigante caiu? O gigante caiu porque havia ali uma pessoa que tinha esperança, uma pessoa que tinha fé, comunhão, santidade, fidelidade, uma pessoa que contava com Deus e que Deus era com ele. Não adianta muitas das vezes apenas nós contarmos com Deus. Contar com Deus todo mundo conta, até o ímpio conta, porque todas as vezes que estamos no desespero, passando por problema, dificuldade, luta, quando passamos por um momento difícil, você não precisa ser crente para você dar aquele grito de costume, dizer: Deus me livre, Deus me ajuda, santo Deus. O dispositivo está aqui: meu Deus, Deus me livre, Deus me ajuda, Deus me guarde, santo Deus. Não é isso? Todos nós temos esse dispositivo. Mas não basta apenas clamar por Deus, não basta apenas gritar por Deus quando estamos no desespero. O que basta é se Deus vai ouvir esse clamor, se Deus vai ouvir essa voz, porque você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Se você gritar por Deus, se você não tiver santidade, comunhão, se você não tiver depósito com Deus, você vai gritar por Ele e Ele não vai te ouvir. Mas Davi estava naquele vale encarando aquele gigante que tinha amedrontado todo o reino inteiro. Mas aquele menino, apenas por ter santidade e comunhão com Deus, só por clamar por Deus, ele conseguiu derrubar aquele gigante. E o nome dele, de Deus, foi glorificado. Lá no capítulo também de número 23, você vê que quando Davi, ele está lá no meio do deserto, quando Davi estava em um certo lugar, Davi ouve falar que uma cidade estava sendo invadida. E naquele momento, Davi pergunta para Deus se ele deveria ir até aquela cidade de Keila. E quando Davi pergunta para Deus, Deus fala para ele: vai, meu filho, que eu sou contigo. E aí eu vejo uma experiência muito grande. Davi, por ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor, Davi procurou primeiro perguntar para Deus se poderia ir naquele lugar, para depois ele ir. E quando Davi pergunta para Deus e Deus fala com ele: pode ir, aí que ele vai. Se Deus falasse com ele: não vai, meu filho, porque eu não sou contigo, Davi não teria ido. Mas quando Davi ouviu: vai, meu filho, porque eu sou contigo, Davi foi. E a história nos diz, lá no capítulo de número 23, depois você pode estar lendo em casa, que Davi teve sucesso e vitória, e aquela cidade foi salva. Eu tiro como experiência aqui que muitas das vezes nós temos mania de marcar encontro, marcar reunião, marcar coisas, e antes, sem comunicar com Deus, se é da vontade de Deus que eu vou lá. Uma coisa é certa: é sempre bom e inteligente um servo do Senhor antes perguntar para Deus: Senhor, será que é da tua vontade que eu vou ali? Sabe por quê? Porque se Deus falar: vai, porque eu sou contigo, então você pode ir, porque você vai ter vitória. Pode ir, que você vai ter sucesso. Pode ir, porque vai ser uma bênção. Agora, se você pergunta para Deus e Deus porventura dizer: não vai, porque ali não é um lugar preparado para você, não vai porque ali não é amizades que é preparado para você, não vai porque eu não agrado daquele ambiente, eu não agrado daquele lugar, então eu dou um conselho para você: é melhor você ficar em casa, não vá, porque pode ser que você está indo para um lugar aonde vai te trazer um prejuízo muito grande. Davi ouviu e obedeceu a voz do Senhor, e por ouvir e obedecer a voz do Senhor, ele foi até aquela cidade de Keila, e lá ele teve muito sucesso. Mas lá no capítulo também de número 24, eu vejo Deus colocar Saul nas mãos de Davi. Saul perseguia Davi, Saul queria matar Davi, e Davi esconde dentro daquela caverna, e justo dentro daquela caverna, o próprio inimigo dele, o próprio Saul, resolve fazer as suas necessidades. Agora me fala aqui, me chama a atenção aqui: o que pode fazer uma pessoa que está numa posição que ela está fazendo as suas necessidades? Essa pessoa pode guerrear? Essa pessoa pode se defender? Essa pessoa pode fazer alguma coisa? Nada. Ela está numa posição rendida, ela está num momento crítico, ela não está pronta para guerrear. Davi estava atrás, ouvindo todo o barulho, vendo tudo aquilo, sentindo aquele cheiro terrível. E Davi poderia ter aproveitado, até mesmo ouvido a voz daquele que estava do lado dele falando: hoje mesmo Deus tem colocado esse homem nas tuas mãos, hoje Deus tem colocado esse inimigo nas tuas mãos, aproveita agora e mata ele. Gente, estava fácil de matar. O homem daquele jeito, além dele ser morto, ele ia ser envergonhado, porque a história ia ser contada até aqui na Bíblia. E Saul morreu quando ele estava... Não fale, apenas pense. E ele foi morto por Davi, justo naquele jeito, justo daquela forma. Mas Davi, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo aquilo, os princípios do Senhor, Davi resolve não matá-lo. Por quê? Porque antes de Davi olhar para ele, olhar que ele estava sendo injustiçado, olhar para que ele tinha todo o direito, Davi olhou para os princípios, e nos princípios do Senhor fala: aquilo que Deus unge, ninguém pode tocar. Então Davi, por ser obediente, Davi resolveu não tocar, obedecendo primeiro os princípios de Deus, para depois ouvir os desejos deles.
Então, quando eu olho na Bíblia, eu vejo os feitos que Davi fez, eu vejo coisas maravilhosas. E depois, quando eu abro a minha Bíblia, lá no capítulo de número 5, de 2 Reis, capítulo de número 5, eu vejo ali Davi sendo ungido como rei de Judá. Mas lá no capítulo de número 11 de 2 Samuel, eu vejo Davi sendo ungido como o rei de todo Israel. E eu vejo agora aqui Davi sendo ungido. Davi agora é rei de Israel. Davi agora está sendo colocado em um lugar de destaque. Eu vejo aqui Davi sendo colocado em um lugar de honra. Mas nesse mesmo capítulo de 2 Samuel, capítulo de número 11, eu vejo esse homem que foi aclamado, esse homem que foi colocado no estado de glória, esse homem que foi colocado num estado de grandeza, onde Deus o exaltou, onde ele fez grandes coisas, onde ele fez grandes benefícios. Agora ele já é um rei, ele tem várias batalhas vencidas, o seu nome já está honrado, ele é respeitado pelos sacerdotes, ele é respeitado pelos aqueles anciãos dali, ele é respeitado pelos seus soldados, ele está em lugar de destaque. E agora ele tem um reinado, agora ele tem um palácio, agora ele é um rei, agora ele manda, agora ele ordena. Agora está Davi ali, todo fortalecido, todo cheio de poder, todo cheio de glória. Mas num belo dia mesmo, no capítulo de número 11 de 2 Samuel, você pode estar lendo lá na sua casa, 2 Samuel 11, você vai ver dentro dessa mesma história, depois que Davi, ele é consagrado como rei de Israel, o tempo vai passando, e um certo dia Davi resolve a não ir para a guerra. Davi resolve ficar em casa, e todo mundo sabe da história, Davi ficando em casa, ele resolve, sem ter nada para fazer, dar uma voltinha lá na varanda dele. E quando ele está lá na varanda dele dando uma volta, ele vê uma mulher tomando banho. E aquela mulher que estava tomando banho era uma mulher muito formosa, era uma mulher muito linda, era uma mulher muito bela. Chama a atenção de Davi. Davi olha para aquela mulher, ele deseja aquela mulher, ele chama o seu soldado, e pergunta para o seu soldado quem é aquela mulher que está tomando banho ali. E o soldado diz: aquela mulher ali é Batseba, aquela mulher é a mulher de Urias. Soldado valente, valoroso, amigo seu, guerreia no seu reino. Davi olha para aquela mulher e fala: ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Davi para e pensa. E quando Davi pensa, o desejo de Davi era muito maior do que os seus próprios pensamentos. Davi nesse momento já não procura orientação de Deus. Davi nesse momento não procura perguntar algo para Deus. Davi não coloca diante do Senhor essa causa. Davi simplesmente olha para o seu desejo, para a sua vontade. E Davi fala: não, eu quero essa mulher. Mas aí o soldado poderia olhar e falar: mas essa mulher de outro não interessa, eu quero essa mulher, eu sou rei, eu posso, eu quero essa mulher. Rapidamente vão lá, traz a mulher até ele. Ele conversa com a mulher, e como rei, a mulher não pode falar nada. E ele olha para aquela mulher e deseja aquela mulher. E o final da história todo mundo sabe, ele deita com aquela mulher. Ele adultera com a mulher que era a mulher do amigo dele, que trabalhava no mesmo time dele, que lutava a mesma luta, que era do mesmo reinado dele. E de repente, Davi faz ali algo cruel, algo feio, algo perverso. Davi com desejo de ficar com aquela mulher. Ele não busca mais uma vez a orientação de Deus. Deus, ele olha para Davi e ele fica chateado com aquela situação que Davi fez. Só que aquilo que Davi fez resultou algo muito perverso e algo muito doloroso para toda a família dele. O reinado dele custou aquilo ali, a família dele custou aquilo ali, os filhos deles foram atingidos ali, porque quando Deus vai fazer o julgamento da causa de Urias, Deus olha para Davi e fala para Davi: a minha espada não sairá mais sobre a tua casa. E todo o mal que Davi fez por não buscar por Deus, causou ele aquele prejuízo muito grande. Agora eu quero, depois de tudo isso que eu contei, eu quero entrar na mensagem, quero chamar a sua atenção. Davi, ele foi um homem que foi abençoado por Deus. Ele foi um homem que Deus fez ele ter êxito grande diante da sociedade. Ele teve nome, ele teve respeito. Agora eu estou falando para você aqui porque nós viemos aqui um homem valente, um homem vitorioso. Ele é rei, ele está no palácio. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui e quero fazer uma pergunta para você, que você responde com você mesmo. Aonde Davi estava antes de Deus chamar ele? Aonde Davi estava antes de Deus o abençoar? Aonde Davi estava antes de Deus o escolher e ungí-lo? Aonde Davi estava? Davi estava no campo. Davi não era ninguém. Sabe o que a Bíblia me diz? Que quando Samuel chegou na casa de Jessé e que mandou chamar
Todos os filhos de Jessé. Jessé chamou todos os filhos. O único que Jessé não chamou foi... Tem alguém acordado aí? Tem alguém prestando atenção na mensagem? O único que não estava na casa era Davi não estava lá. Sabe por que Davi não estava lá? Porque Davi não era ninguém para eles. Depois que passou todos os irmãos de Davi, Samuel pergunta para Jessé: acabou os filhos? Jessé chega e fala: acabou. Aí que Jessé: peraí, tem mais um. Está lá no cama daquele lá, é novo, presta para nada. Era isso que Davi significava para a família dele. O mais fraco, o que não prestava para nada, o excluído, o abandonado, o esquecido. E sabe o que acontece? Deus viu ele lá. Antes de Deus o escolher, ele não era nada. Eu vejo um rei aqui agora, vivendo no seu luxo, no seu palácio, tendo poder, venceu tudo o que passou na frente dele. Ele conseguiu vencer, principalmente a injustiça do seu próprio rei, que foi o rei Saul, que todo mundo sabe a história do que o rei Saul fez durante anos para ele. Ele conseguiu vencer aquilo, ele conseguiu vencer a injustiça, conseguiu vencer os inimigos, os reinos, e agora ele está lá, todo poderoso. Ele matou o gigante, ele matou o urso, ele conseguiu matar um leão. Você consegue matar um leão? Você consegue encarar um leão? Não consegue. Se colocar um urso na sua frente, você vai ser muito bravo, mas bravo para gritar e sair correndo. Vai correr muito. Um leão nem se fala. O urso, eu acho que é mais fácil encarar o urso do que o leão, porque só o rugido do leão estremece tudo. Quando eu fui no zoológico lá, eu cheguei justo na hora que o bichinho foi comer, e ele deu eu fiquei assim, até os cabelinhos dela foi para trás assim. Ele venceu. Ele venceu o gigante. Ele venceu a injúria. Ele venceu a ingratidão. Porque a Bíblia me fala, lá no capítulo de número 17, depois você pode ler em casa, que Saul agradou tanto de Davi, que colocou ele como um destaque do reino dele. O filho de Saul foi o melhor amigo de Davi. Fizeram alianças. Por quê? Porque Deus era com ele. Davi teve sucesso. Deus o colocou no melhor lugar. Que ele conseguiu vencer. Depois disso, a perseguição. Ele conseguiu vencer os inimigos que trilharam o seu caminho. Mas teve uma coisa que Davi não conseguiu vencer. Sabe quem foi? Não foi o urso, porque ele matou. Não foi o leão, porque ele matou. Não foi o gigante, porque ele matou. Não foi a injustiça do seu próprio rei, porque ele venceu ela. Não foi todos os seus inimigos que levantaram contra ele, porque ele venceu todos os inimigos. Mas Davi não conseguiu vencer ele. Faltou uma pessoa para Davi matar, e Davi esqueceu de matar ele. A sua vontade, o seu prazer, o seu desejo. Existe um inimigo mais forte do que Satanás. Existe um inimigo mais forte do que qualquer exército desse mundo. Esse inimigo se chama você. Aqui dentro de você, ó, existe um inimigo que, lendo essa história, Deus falou demais comigo. Se eu não matar o inimigo que está dentro de mim, que é as minhas vontades, o meu desejo, ele vai acabar me matando. Porque muitas das vezes não é porque você foi injustiçado, não é porque as coisas não estão dando certo para você, não é porque tudo se levantou contra você, que te coloca para baixo, te vence e te afasta de Deus. Porque na verdade, o que eu aprendo na Bíblia, sabe o que é? As lutas, as perseguições, tudo isso que vem contra mim, não me vem para afastar de Deus, me vem para aproximar de Deus.
para me fazer melhor com Deus, para que o meu relacionamento ele se torne mais sólido, mais firme, mais forte com Deus. Então não é os problemas que me afastam de Deus, não é as lutas que me afastam de Deus. O que me afasta de Deus e da casa do Senhor são as minhas vontades, são os meus desejos, que acabam me afastando de Deus, porque as minhas vontades, os meus desejos, muitas das vezes contrariam os desejos de Deus. Davi não era nada, gente. Davi não era ninguém, era um esquecido, rejeitado pela sua família. Deus tira ele lá do mato, Deus tira ele de lá apacentando ovelha, Deus coloca ele como um rei de Israel, o rei do povo dele. O maior exército que teve foi o exército de Davi. O maior reinado que teve foi o reinado de Davi. E olha o que ele fez. No momento de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, aquele valente, aquele que já tinha experimentado de todos os poderes, que matou grandes inimigos, foi vencido por um desejo. Você sabe quantas mulheres ele poderia ter? Todas. Todas. Porque a Bíblia me diz que o próprio filho dele, Salomão, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Conta comigo. Você que é inteligente, sabe somar. Quantas mulheres Salomão teve? Quantas? A Bíblia me fala que foi o rei mais inteligente. Eu já não concordo muito. Não estou querendo desfazer da Bíblia, pensamento meu. É só uma brincadeira. Porque um camarada que tem 1000 mulheres não pode ser inteligente, porque tem 1000 mulheres, tem 1000 sogra. Tem um monte de problema. Então você já viu, né? Você imagina? 1000 mulheres? Se uma já está problema, imagina 1000, diagrama. 1000 mulheres naquele dia? 1000 mulheres na TPM? Misericórdia, haja chocolate. Tem que abrir uma fábrica para dar conta da mulherada toda. Então Davi poderia ter quantas mulheres ele queria. Não, ele queria aquela que não podia, aquela que era do outro, aquela que ele queria. O que fez ele chegar a isso? A sua vontade, o seu desejo. Por isso eu trouxe essa palavra nessa manhã. Os dias que estamos vivendo são dias maus. Deus tem propósito para todas as coisas debaixo desse céu? Tem. Mas o que pode atrapalhar esse propósito de Deus na minha vida? O que pode atrapalhar o sucesso de Deus na minha vida? Eu mesmo. Se você não matar o teu eu, a sua vontade, os teus desejos, ele vai te matar. Davi matou todos que passou no caminho dele. Mas ele foi vencido pelo seu próprio eu, pela sua própria vontade. Ele não parou para pensar que ele tinha um inimigo dentro dele, pertinho dele, que precisava ser vencido. Ele não parou para ver isso. Ele preocupou com o urso, com o leão, com o gigante Golias. Ele preocupou com os exércitos. Mas ele esqueceu que dentro dele havia um que ele tinha que matar ele. Graças a Deus, ele não fez como outros fizeram. Ele reconheceu isso. Depois, nos versículos a seguir, Davi reconhece tudo isso. O Espírito Santo volta de novo, Davi se arrepende e Deus o perdoa. Mas e a consequência? E a consequência? E a consequência da escolha dele? Toma cuidado com aquilo que você escolhe. Toma cuidado com aquilo que o seu eu deseja. Toma cuidado, aquilo que a tua carne quer, o que os teus olhos vê, ou que a tua boca faz. Cuidado, o lugar aonde você vai. Cuidado com os encontros. Cuidado com as suas decisões. Pois lá na frente, elas vão refletir sobre a tua vida. Se você escolher bem, Deus será contigo. Mas se você escolher mal, você vai ter que colher o mal. Davi escolheu obedecer, teve sucesso, mas uma vez ele foi vencido pela sua vontade e trouxe desgraça para a casa dele. Um dia Davi levanta, está um reboliço na casa dele, está uma contenda muito grande. Davi pergunta: o que está acontecendo dentro da minha casa? Aí um dos seus súditos chega para ele e fala: Davi, você tem que
pôde ser estrupada pelo próprio irmão. Um dia, outro soldado chega para Davi e fala: Davi, o teu filho querido morreu. E aí pergunta: mas quem o matou? Ah, quem matou foi um dos seus melhores soldados. Mas por que esse soldado matou? Porque ele desobedeceu e ele morreu. Davi, ele fica contrariado. Mas antes disso, a Bíblia também me fala que um outro irmão, que era o irmão da irmã estrupada, resolveu fazer justiça. E um dia Davi, ele ouve a notícia falando que o outro irmão matou o outro irmão. Davi recebe a notícia que o próprio filho o traiu e estava roubando o seu reino pelas costas sem ele saber. O filho que ele teve com aquela mulher no adultério, ele tentou, mas não conseguiu. Ele orou e Deus não ouviu e o filho morreu no ventre da mãe, ou quer dizer, depois que nasceu morto. Mas Deus não tinha perdoado, Deus o perdoou. Ele não tinha se arrependido do seu pecado, ele se arrependeu, mas ele teve que colher as consequências dos seus atos. Deus me traz nesta manhã para trazer uma palavra de última hora para a sua igreja. Toma cuidado nas suas decisões. Aquilo que o homem planta, ele vai ter que colher. Aquilo que eu escolho, amanhã eu vou ter que prestar conta a Deus. Não tem como escapar. Não tem como. Não precisa ser bíblico. Só precisa ser lógico. Deus me perdoa. Perdoa. Você pede perdão? Perdoa. Você tem direito ao céu? Tem direito ao céu. Você vai ser salvo? Você será salvo. Mas todo ato que é cometido aqui, você vai ter que prestar conta com ele, seja aqui na terra ou seja no juízo final. Davi matou o leão. Matou ou não matou? Davi matou o urso. Matou ou não matou? Davi matou o gigante. Matou ou não matou? Davi matou todos aqueles que passaram no caminho dele. Matou ou não matou? Mas voltou a matar a sua vontade. Eu tenho uma palavra para você. Reflete nessa mensagem nesta manhã. De onde Deus te tirou? Quem era você antes de Deus te escolher? Quem era você antes de Deus te achar? Aonde você estava quando Deus te chamou? Não sei você, mas eu não era ninguém. Deus me tirou do poço, da lama. E Deus me colocou sobre esse altar. E se hoje eu fazer contrário à palavra de Deus, eu vou estar sendo ingrato a Deus. Porque só eu sei de onde Deus me tirou e de onde Deus me colocou. Quem era você antes de Deus te escolher? E olha quem é você hoje. Tome cuidado com as suas decisões. Antes você não tinha ninguém. Toda a tua família te abandonou. Você ficou sozinho, abandonado, na solidão. Muitas vezes perguntava para Deus: Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida se eu estou só? Deus fez você ser achado e ser acolhido. Hoje você está aqui acolhido neste lugar. Você antes estava sozinho, hoje você tem uma família. Quem era você antes de Deus te escolher? Talvez uma pessoa afundada nos vícios, nas drogas. Hoje Deus te colocou aqui nesse lugar. Quem era você antes? Uma pessoa que talvez não tinha futuro. Uma pessoa que poderia ficar no Brasil andando a pé de chinelo no dedo, não tendo o que comer. Deus te trouxe, te deu uma família, te deu uns filhos, colocou neste lugar, prosperou a tua vida. E hoje você tem condições. Quem era você? Muitas vezes você não era nada. Hoje Deus tem te abençoado. E o que o seu povo tem feito? Tem dado mais prioridade às suas vontades
do que dado a graça e a glória a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós e pelos seus benefícios. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você: não seja ingrato. Deus te trouxe nesta manhã porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele te ama, Ele te preserva, Ele te tirou do nada, te deu uma família, abençoou a tua vida, cuidou de você até aqui, até você chegar no dia desta palavra. Ele cuidou de você. Sabe quantos livramentos Deus te deu? Você não tem conta. Sabe por quê? Porque você não viu nenhum deles. Porque antes que você observasse, Deus te livrou. Antes que a morte não te pegasse, Deus te livrou antes. Você nem sabe. E Deus te livrou de tantas coisas. Deus te livrou que você não tem ideia. Você não viu. Então você não pode falar que você não viu. Mas Deus te livrou. Deus te trouxe aqui. Você está sentado nesta cadeira. Não faça como Davi. Tome cuidado. Davi matou o gigante, matou o urso. Davi matou o leão. Davi venceu a injustiça. Davi venceu todos os exércitos. Mas ele tropeçou na sua vontade. As suas vontades, os teus desejos, as tuas escolhas. Ela vai decidir amanhã o teu sucesso ou o teu fracasso.